Bom, pessoal, dando sequência então aqui ao que nós vimos na aula anterior em que tratamos da poesia dos anos 1970, agora a gente vai continuar o nosso papo e a gente vai falar sobre um assunto que vocês gostam muito, que é a literatura de entretenimento, né? O que é, afinal de contas, é literatura de entretenimento? Define esse termo pra gente, Carlos, porque quando a gente fala em entretenimento, a gente pensa em diversão. Isso é entretenimento. Mas o que significa literatura de entretenimento? Porque, a princípio, toda literatura é para diversão em algum nível. De Mas certa forma. como que a gente conceitua isso de uma maneira mais precisa? Esse termo vem sendo estudado pelos estudiosos, pelos críticos, de certa forma, para, vamos dizer assim, arrumar um tipo de literatura que está muito em voga, porque é uma literatura que, assim, primeiro, ela poderia ser chamada também de uma literatura comercial, porque ela é altamente vendável. Ela é um produto que demanda de forma muito rápida nessa relação comercial. Ou seja, o leitor se interessa por essa literatura e ele a obtém de forma rápida. Então, essa literatura tem uma característica de ser um enredo que cative o leitor, que seja um enredo, uma história dinâmica, de aventura, com a linguagem, de certa forma, fácil. Que sentido? O leitor lê com muita rapidez. Não há grandes experimentalismos e rebuscamentos de linguagem na feitura dos enredos, porque geralmente essa literatura de entretenimento está ligada muitíssimo aos romances contemporâneos, às grandes histórias, grandes narrativas. Por sinal, são grandes mesmo, porque elas são feitas em vários formas. Carlos, mas assim, você concorda comigo que todo autor que se pretende popular, ele tenta fazer isso, né? Só que houve uma parte dos autores que são enquadrados nessa literatura de entretenimento. Para deixar isso mais claro para o nosso aluno, quais são as obras que você pode citar, obras e autores que são assim muito emblemáticas para tratar dessa literatura? Eu vou citar 3 grandes exemplos que vocês todos conhecem, porque já viram ou ouviram falar dos filmes que foram adaptados dessas obras. A começar pelo grande mestre Tolkien, com a obra do Senhor dos Anéis. Virou uma trilogia de enorme sucesso no cinema, sem falar na outra trilogia do Hobbit, que é um outro livro, né, do escritor Tolkien. Um grande contemporâneo e amigo de Tolkien chamado C.S. Lewis, com as Crônicas de Nárnia, que também virou adaptação cinematográfica. Você pode falar que viralizou? Pode, demais. Viralizou e foi para tudo. Tudo que você possa imaginar. Roupa, brinquedos, bonecos, videogames, outros livros. Porque tem uma coisa muito curiosa dessa literatura de entretenimento. Muitas obras da literatura de entretenimento, por exemplo, esses 3 autores que eu estou citando, já citei 2. O terceiro seria esse cara aqui, ó, George R.R. Martin, com as Crônicas de Gelo e Fogo, que virou um grande seriado de grande sucesso na TV chamado Game of Thrones. São esses os 3. Então, Tolkien, C.S. Lewis e George Martin. Só para deixar. Não aqui, tem outros, mas são os que eu escolhi para chamar a atenção. Mas tem uma literatura em entretenimento, que nasceu, por exemplo, de videogame. Videogames que viraram livros. Então eu acho isso muito curioso, eu acho isso muito massa. Chamar vocês jovens de não leitores de livros, eu acho às vezes uma ofensa. Eu vejo os jovens lendo os livros que foram adaptados do enredo do jogo do Assassin's Creed. Parece que só Machado de Assis é literatura. Pois é, Machado de Assis, com todo respeito. Que era uma literatura de entretenimento dentro do seu formato, naquele momento lá no da século história, XIX, né? que as garotas, as jovens filhas dos grandes senhores e ricos, liam. Que não queriam o cânone, porque naquela época ele não era cânone. Na época ele não era cânone. Né? Eu acho que isso é preciso ser pontuado. Cada coisa no seu tempo, né? Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo.
E a gente pode dizer assim, falar sobre principais traços dessas literaturas. Eu acho que o próprio nosso aluno, né, quando a gente fala, cita especificamente essas obras, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, quando a gente cita especificamente essas obras, eles já pensam nisso. Mas como a gente falaria sobre características dessas obras, o que elas trazem em comum? Eu acho que elas trazem histórias que encantam, porque são histórias que perpassaram a história da humanidade. Esses três autores, por exemplo, há uma coisa em comum entre elas. Por exemplo, são as histórias de aventura e que envolvem capa e espada. Por isso eu trouxe essa espada. Por exemplo, gente, né? a espada ferroada Sting, que é a espada do Frodo no Senhor dos Anéis. Né? No filme e no livro, ela brilha uma luz azulada quando os orques se aproximam. Né? A magia está presente. A magia está presente. A coisa fantástica está presente. Nas Crônicas de Nárnia, são quatro irmãos que entram num guarda-roupa e passam por um mundo de seres imaginários, animais que falam, criaturas extraordinárias e que envolvem lutas com espada, batalhas com espada. Game of Thrones vai ser uma espécie de atualização do que foi a grande Idade Média, com cavaleiros, com disputa de reinos, né? A velha luta do bem contra o mal. A política perpassando todo o fundo da história. Perpassando, principalmente Game of Thrones, né? Uma espécie de a disputa de poder dos reinos, um reino que tenta dominar o outro. Agora, há também uma literatura de entretenimento que vai se aproveitar muito das chamadas distopias. Aí eu vou recorrer, por exemplo, a exemplos de Jogos Vorazes e aquela série Convergente, Divergente e um outro nome que eu não me lembro agora, mas que vocês devem se lembrar e conhecer melhor do que eu, porque também viraram grandes sucessos no cinema. São histórias que vão se passar num futuro da humanidade, e aí a questão da tecnologia e do futuro distante do que nós temos agora no presente, mas também trabalhando com temas que estão lá nas histórias também de capa e espada, disputa de poder, domínio, controle, etc. Por que você acha que esse tipo de literatura atrai o público jovem? Eu acho que pelo fascínio das imagens, as imagens que ficam na nossa mente ao ler o texto. Você imaginar um mundo de batalha, com espadas, com a disputa, códigos de honra, a luta contra um opressor, são temas muito universais e que nos chama a atenção e nos angustia até hoje, né? As injustiças sociais, né? A questão do bem contra o mal, que isso pode ter uma discussão muito grande, mas há uma definição, né, de quem é o que seria chamado o bem e o mal. Mas eles seriam maniqueístas nesse momento? Eu acho que não, porque essa disputa desses dois assuntos é uma disputa tão antiga quanto a história da humanidade. A gente pode relativizar ao máximo, mas aquele que comete injustiça, aquele que comete uma opressão, aquele que causa sofrimento no outro, é o que nós vamos chamar aquele do mal. Agora, você acha que essa literatura ela chega para o jovem que gosta, né, desse tipo de literatura, chega no formato tradicional do texto escrito? Ou chega em outros formatos também? Esses três autores, por exemplo, que eu citei, eles escreveram livros. Depois viraram outra coisa. Com exceção um pouco de Jorge Martin, que ainda está em processo de escrever a sua obra, ainda está para fazer o que seria o último livro, sim, das Crônicas de Gelo e Fogo, que são vários volumes, e aí por isso eu destaquei. A literatura de entretenimento, ela é uma obra grande, porque é uma obra de vários volumes. Né? Quem vai falar que o cara lê pouco, o cara que lê isso, né? Não lê pouco. E aí nós não podemos deixar de falar que tem uma representatividade agora de autora, mulher, nessa literatura, que é a
autora de Harry Potter. E a autora da saga Crepúsculo entraria aí? Entraria também, como é autora também, são autoras a de Jogos Vorazes, né, e a da Convergente, Divergente e Subvergente, alguma coisa assim. A gente sabe que a história apagou muito a voz das mulheres, por motivos vários, né? Embora nós tenhamos lá no passado mulheres que tenham escrito literaturas fantásticas, eu acho que a Mary Shelley é um exemplo, É um exemplo espetacular disso, né? Mas ela é um ponto fora da curva. né? Na época, sim. Inclusive, o primeiro livro atribuíram a princípio ao marido dela sem ter sido dele, né? Mas será que então a gente poderia dizer que nesse momento da história nós temos uma representatividade feminina para essas obras de entretenimento? Temos sim, negavelmente. Essas 3 séries que eu citei agora são todas de autoras mulheres. E a gente negar a importância de Harry Potter. Harry Potter, por exemplo... É importantíssimo. Eu jamais, em minha vida, vou inferiorizar ou tirar o mérito da literatura de Harry Potter. Certo. Aí a gente entra, então, para a indústria cinematográfica. A gente vai falar de outras mídias diferentes dessa mídia escrita, que é o nosso próximo assunto. Então a gente vai encerrar por aqui, para a gente poder falar sobre literatura e cultura de mídia. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Obrigado, pessoal!